A chuva martelava as janelas do Hospital Central, como balas contra o concreto. Cada gota era um lembrete cruel de que nada naquela noite de sexta-feira estava saindo como planejado. Pressionei meus dedos contra as têmporas, lutando contra a dor de cabeça que se tornara minha companheira constante nas últimas 18 horas. A UTI cheirava a antisséptico e desespero. Um coquetel ao qual eu me acostumei durante meus 4 anos como enfermeira aqui. Mas esta noite, o cheiro metálico de sangue parecia mais espesso, mais sufocante. Montenegro, sua vez. O doutor Patel chamou de trás do balcão de enfermagem, sem se dar ao trabalho de desviar o olhar de seu tablet. Sua voz carregava aquele cansaço particular que vinha com situações de emergência que se estendiam muito além da duração esperada. Quarto 314. Vítima de acidente de carro, estável, mas precisa de observação. Eu esfreguei meus olhos ardendo e olhei para o relógio na parede. 2:30 da manhã. O que deveria ter sido um turno de 12 horas se estendeu por 18 horas de caos, depois que um engavetamento na interestadual trouxe onda após onda de pacientes traumatizados pelas nossas portas. Meu uniforme grudava na pele com suor e ansiedade. Meu cabelo escuro escapava do rabo de cavalo em mechas rebeldes que emolduravam meu rosto. Qual é a situação? Eu perguntei, pegando o prontuário da mão estendida do Dr. Patel. Minha voz soava mais rouca que o normal, arranhada por respirar o ar reciclado do hospital por muitas horas consecutivas. Ferimentos leves, alguns pontos necessários. Nada complicado. Apenas fique de olho nos sinais vitais e certifique-se de que ele esteja confortável. O Dr. Patel finalmente levantou o olhar, sua expressão suavizando um pouco quando notou as olheiras sob meus olhos. Depois deste, você pode ir para casa, Montenegro. Você já fez o suficiente por esta noite. Eu assenti com gratidão. Embora parte de mim se perguntasse se eu conseguiria dirigir com segurança, meu corpo de 26 anos parecia décadas mais velho. Enquanto eu caminhava pelo corredor mal iluminado, passei por quartos cheios de pacientes que tiveram mais sorte do que imaginavam. As luzes fluorescentes piscavam no teto, criando um efeito quase estroboscópico que fazia minha dor de cabeça, induzida pelo cansaço, latejar mais forte. O quarto 314 ficava no final do corredor, com a porta ligeiramente entreaberta. Bati 2 vezes antes de empurrá-la, minha mente já repassando as verificações de rotina que eu precisaria fazer, mas nada poderia ter me preparado para o que me esperava lá dentro. A cena diante de mim parecia algo de um filme, não um quarto de hospital. 2 homens de ternos escuros montavam guarda de cada lado de uma cama de hospital. Suas posturas eram rígidas como soldados em posição de sentido. Ambos usavam óculos de sol, apesar de estarem em um ambiente fechado às quase 3 da manhã. Seus rostos eram máscaras inexpressivas que não revelavam nada. Equipamentos médicos que eu não reconheci zumbiam silenciosamente no canto, muito mais sofisticados que nossas máquinas padrão. Na cama, estava sentado um homem que comandava a atenção sem dizer uma palavra. Mesmo ferido, mesmo vulnerável em uma bata de hospital que deveria diminuir sua presença, ele irradiava uma autoridade que fez minha respiração prender na garganta. Cabelo escuro, levemente úmido, emoldurava um rosto que pertencia a pinturas renascentistas, maçãs do rosto afiadas, mandíbula forte, olhos da cor de tempestades de inverno, uma bandagem branca enrolada em seu ombro, contrastando com a pele oliva que falava de herança mediterrânea. Mas foram seus olhos que me paralisaram, azuis como gelo e penetrantes. Eles se fixaram em mim com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Este não era o olhar grato de um paciente típico ou o olhar nublado pela dor de alguém lutando contra um ferimento. Este era o olhar de um predador, calculista e completamente alerta, apesar do trauma que o trouxe aqui. Eu pedi um médico, ele disse, sua voz baixa e com um sotaque que me deu arrepios. Italiano, talvez, ou alguma mistura de línguas que falava de dinheiro antigo e poder mais antigo ainda. Cada palavra era precisamente pronunciada, como se ele tivesse aprendido inglês com professores, não nas ruas. Endireitei os ombros, tentando projetar a confiança que 4 anos de enfermagem me ensinaram a fingir quando necessário. Eu sou Sofia, sua enfermeira esta noite. Estou totalmente qualificada para cuidar de você. Um dos homens de terno deu um passo à frente
e eu notei a protuberância inconfundível de um coldre de ombro sob seu paletó. Minha boca secou, mas eu me mantive firme. Em 4 anos trabalhando em medicina de emergência, eu já tinha visto membros de gangues, traficantes e criminosos de todos os tipos. Eu aprendi a projetar calma, mesmo quando meu coração martelava contra minhas costelas. O paciente na cama me estudou por um longo momento, seu olhar se movendo do meu rosto para minhas mãos e de volta. Você está cansada, ele observou. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Há quantas horas você está trabalhando? Tempo suficiente para saber como fazer meu trabalho. Respondi, aproximando-me para verificar seu prontuário. Deixe-me dar uma olhada nesse ombro. Deixem-nos, ele disse de repente, dirigindo-se aos homens de terno. Por um momento pensei que ele estivesse falando comigo, mas os guardas trocaram olhares antes que um deles falasse. Senhor, nós deveríamos... Uma palavra dita em voz baixa, mas que carregava o peso de autoridade absoluta. Os dois homens saíram sem mais protestos, deixando-me sozinha com um paciente que claramente não estava acostumado a ter seus pedidos negados. Aproximei-me da cama com cautela, meus instintos de enfermeira em guerra com uma inexplicável sensação de perigo. O que aconteceu com seu ombro? Ele me observava com aqueles olhos inquietantes enquanto eu alcançava a bandagem. Isso importa. Ajuda-me a avaliar o risco de complicações. Eu retirei o curativo com cuidado, revelando uma linha de suturas perfeitas que pareciam feitas por um profissional. Não era o trabalho da nossa equipe de emergência. Este é um excelente trabalho cirúrgico. Quem te tratou? Alguém discreto. Seu olhar nunca deixou meu rosto enquanto eu examinava a ferida. Você tem mãos firmes. O elogio, entregue naquela voz baixa e com sotaque, fez um calor subir pelo meu pescoço. Eu me concentrei na avaliação médica, notando que a cicatrização estava progredindo bem, com inflamação mínima. As suturas parecem boas, sem sinais de infecção. Enquanto eu trabalhava, tornei-me agudamente consciente de sua proximidade, do calor que irradiava de sua pele, da maneira como ele nunca desviava o olhar de mim. A maioria dos pacientes ou olhava para o teto ou fazia uma careta quando eu cuidava de seus ferimentos. Este homem me estudava como se eu fosse um quebra-cabeça que ele pretendia resolver. Qual é o seu nome? Ele perguntou de repente. Eu levantei o olhar enquanto trocava sua bandagem. Eu já te disse, Sofia. Sofia o quê? Algo em seu tom me fez hesitar. Montenegro. Ele repetiu lentamente, como se estivesse testando as sílabas em sua língua. Sofia Montenegro, 26 anos, eu diria. Você trabalha aqui há quanto tempo? A especificidade de sua observação fez soar alarmes na minha cabeça. Como você... Quarto errado, querida. Ele interrompeu, seus lábios se curvando no que poderia ter sido um sorriso, mas parecia mais uma ameaça. Mas agora que você está aqui, acho que o destino pode ter intervindo. Eu me afastei da cama, de repente ciente de que a porta havia se fechado atrás de seus homens quando eles saíram. Eu deveria ir ver outros pacientes. Você viu demais para simplesmente ir embora, ele disse, sua voz ainda baixa, mas carregando um tom que fez meu sangue gelar. O equipamento neste quarto, meus associados, a natureza dos meus ferimentos, tudo o que levantaria questões se discutido com as pessoas erradas. Eu não sei de nada, eu disse rapidamente. Sou apenas uma enfermeira fazendo o meu trabalho. Ele se sentou mais ereto, fazendo uma leve careta quando o movimento puxou suas suturas. Você tem mãos firmes e olhos gentis, Sofia Montenegro. Exatamente o que eu preciso. Seu olhar se intensificou. Diga-me, o quanto você ama seu trabalho aqui? O suficiente para trabalhar em turnos de 18 horas que te deixam cambaleando. A precisão de sua avaliação me desestabilizou. O que você quer? Por enquanto, sua descrição. Ele pegou algo em uma gaveta ao lado da cama que parecia um cartão de visita. Mas suspeito que nos veremos novamente muito em breve. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e seus homens retornaram, movendo-se com a eficiência silenciosa de pessoas acostumadas a seguir ordens sem questionar. O paciente acenou uma vez em minha direção. Ela fica até eu receber alta. Descubram tudo sobre ela. As palavras me atingiram como um golpe físico. Enquanto um dos homens de terno se movia em minha direção, percebi que entrar no quarto errado tinha acabado de mudar minha vida de maneiras que eu não conseguia nem começar a compreender. O homem na cama observou minha reação com satisfação, como se meu medo fosse exatamente o que ele esperava ver.
Tudo, ele repetiu, seus olhos de tempestade de inverno nunca deixando os meus. A manhã de sábado chegou como um tapa de realidade fria. Eu mal consegui dormir 3 horas depois que meu turno terminou, e mesmo assim, meus sonhos foram assombrados por olhos azuis como gelo e vozes que comandavam obediência absoluta. A batida na porta do meu apartamento às 6 da manhã fez meu sangue gelar. Pelo olho mágico, vi 2 homens em ternos caros parados no meu corredor, como se fossem donos do prédio. Um segurava um envelope pardo. O outro mantinha as mãos cruzadas atrás das costas em uma pose que gritava treinamento militar. Minhas mãos tremiam enquanto eu destrancava a porta, deixando a corrente de segurança engatada. Sofia Montenegro. O mais alto falou com o mesmo profissionalismo nítido que eu encontrei no hospital. Quem está perguntando? O Sr. Touretti solicita sua presença para o café da manhã. O carro dele está esperando lá embaixo. Aleandro Touretti. Então agora eu tinha um sobrenome para acompanhar o rosto que estava gravado em minha memória. Olhei para o relógio do meu micro-ondas. São 6 da manhã. O Sr. Touretti é um homem matutino. O envelope deslizou pela fresta da minha porta. Sua oferta de emprego, senhorita Montenegro. O Sr. Touretti achou que você preferiria revisar os termos em particular antes de tomar sua decisão. Meus dedos tremiam enquanto eu abria o envelope. O papel timbrado era em relevo, caro, do tipo que sussurrava sobre dinheiro antigo e poder mais antigo ainda. Mas foram os números que fizeram minha visão embaçar. 50 mil dólares por mês, mais benefícios, mais um bônus de assinatura imediato de 100 mil dólares. Eu li o valor 3 vezes antes que meu cérebro pudesse processá-lo. Em um ano, eu ganharia mais do que ganhei em toda a minha carreira de 4 anos como enfermeira. Deve haver algum engano, eu sussurrei. Sem engano, o Sr. Touretti valoriza cuidados médicos excepcionais. A posição seria como sua enfermeira pessoal, com moradia fornecida em sua propriedade. Suas dívidas atuais seriam quitadas imediatamente, e o restante da mensalidade de sua irmã seria coberto integralmente. Minha irmã Lucia, como ele poderia saber sobre as despesas da faculdade da minha irmã, o peso esmagador de seus empréstimos para a escola de enfermagem, que me mantinham trabalhando em turnos duplos, comendo macarrão instantâneo por semanas, escolhendo entre dinheiro para gasolina e compras de supermercado. Eu preciso de tempo para pensar. Claro, o Sr. Touretti está esperando lá embaixo para discutir os detalhes. Ele é um homem paciente, mas prefere não esperar muito. A ameaça era velada, mas inconfundível. Vesti um jeans e um suéter, minha mente correndo enquanto eu descia os 5 lances de escada. O saguão do meu prédio, geralmente vazio a essa hora, parecia diferente com uma figura em um casaco sob medida perto da entrada. Aleandro Touretti parecia ter saído das páginas de uma revista. A bata de hospital fora substituída por lã cinza-carvão e couro italiano. Seu cabelo escuro estava penteado com perfeição casual. O ombro que eu havia enfaixado não mostrava sinal de ferimento quando ele se virou para mim. Aqueles olhos de tempestade de inverno catalogaram minha aparência com uma intensidade perturbadora. Sofia. Meu nome soava diferente em sua voz com sotaque, como se ele estivesse reivindicando a posse dele. Confio que você dormiu bem. Não muito bem. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Nem eu, vamos? O carro que esperava do lado de fora era uma Mercedes preta, que custava mais do que eu ganharia em 2 anos. Enquanto ele segurava a porta aberta, senti o cheiro sutil de colônia cara misturado com algo mais sombrio, mais perigoso. O interior era de couro creme e madeira polida, um escritório móvel que falava de um homem que conduzia negócios onde quer que fosse. Enquanto nos afastávamos do meu bairro decadente, Aleandro serviu café de uma garrafa térmica de prata em xícaras de porcelana. Você teve a chance de revisar os termos do emprego. Eu agarrei minha bolsa, o contrato dobrado dentro como uma arma carregada. O salário é generoso. Eu pago pelo melhor. Seus olhos nunca deixaram meu rosto enquanto ele me entregava o café. Diga-me, Sofia, o que você sabe sobre minha família? A maneira cuidadosa como ele disse família enviou avisos correndo pela minha espinha. Nada. Honestidade refrescante. Ele se recostou nos assentos de couro. A família Touretti está nos negócios há 3 gerações. Valorizamos lealdade, discrição e competência acima de tudo. O carro virou em estradas que eu nunca tinha visto antes.
longe da cidade e em áreas onde as casas se tornavam propriedades, onde a privacidade era medida em acres, não em paredes finas de apartamento. Árvores ladeavam a entrada enquanto passávamos por portões de ferro forjado que se abriam silenciosamente à nossa aproximação. Que tipo de negócio? Eu perguntei, embora parte de mim já soubesse que não gostaria da resposta. Importação e exportação, desenvolvimento imobiliário, gestão de investimentos. Cada palavra foi escolhida com precisão, não revelando nada enquanto confirmava tudo. O tipo de negócio que às vezes requer discrição médica. A mansão que apareceu à vista me deixou sem fôlego. Não era ostensiva como uma exibição de novo rico, mas elegante da maneira que apenas o dinheiro antigo poderia alcançar. Pedra e vidro se fundiam perfeitamente, cercados por jardins que provavelmente empregavam mais funcionários do que todo o meu andar do hospital. Esta é sua casa, uma delas. Ele abriu a porta enquanto parávamos sob um pórtico coberto. Venha, gostaria de lhe mostrar o que você estaria protegendo. O interior era uma obra-prima de luxo discreto. Pisos de mármore que brilhavam como espelhos, obras de arte que pertenciam a museus, tetos que se elevavam em direção a clarabóias que banhavam tudo em luz natural. Uma mulher na casa dos 50 anos apareceu, vestida com um uniforme simples, mas portando-se com autoridade silenciosa. Esta é a senhora Chen, minha chefe de pessoal doméstico, Alessandro explicou. Senhora Chen, a senhorita Montenegro se juntará a nós para o café da manhã. Os olhos da mulher mais velha me avaliaram com a eficiência de alguém acostumado a avaliar pessoas rapidamente. Um prazer, senhorita Montenegro. O café da manhã é servido no terraço quando estiverem prontos. Enquanto caminhávamos por cômodos que cada um custavam mais do que a casa da maioria das pessoas, Aleandro falava casualmente sobre a propriedade, a academia, a biblioteca, a ala médica que era mais bem equipada do que alguns hospitais pequenos. Mas foi seu escritório que revelou mais sobre o homem com quem eu estava lidando. Estantes de livros forravam as paredes, cheias de volumes sobre negócios, filosofia, estratégia militar. Atrás de uma enorme escrivaninha, havia uma cadeira de couro de encosto alto que parecia um trono. Mas foram as fotografias que chamaram minha atenção. Retratos de família abrangendo décadas. Homens que compartilhavam os traços afiados e os olhos calculistas de Alessandro. 3 gerações, ele disse, notando meu interesse. Meu avô veio da Sicília com nada além de ambição e costas fortes. Meu pai expandiu nosso alcance ao longo da costa leste e agora cabe a mim garantir nosso futuro. No terraço, uma mesa havia sido posta com porcelana fina e taças de cristal que capturavam a luz da manhã como prismas. A vista se estendia por gramados bem cuidados em direção a montanhas distantes, pacífica e serena de uma forma que fazia o perigo que eu sentia parecer imaginação. Aleandro puxou minha cadeira como um cavalheiro, mas seu toque no meu cotovelo enviou eletricidade correndo pelo meu braço. A posição que estou oferecendo vem com certos requisitos, Sofia. Discrição absoluta sendo primordial. Quais seriam exatamente minhas funções? Ele serviu suco de laranja que provavelmente custava mais por copo do que eu ganhava por hora. Cuidados médicos gerais, tratamento de feridas, monitoramento de condições de saúde que requerem privacidade, nada além do seu conjunto de habilidades atual. A maneira como ele disse privacidade deixou claro que suas necessidades médicas não seriam encontradas em nenhum livro didático. O salário que você está oferecendo é 10 vezes o que eu ganho agora. O que você não está me contando? Pela primeira vez desde que o conheci, a expressão de Aleandro mudou para algo que poderia ter sido respeito. Você é inteligente. Bom, inteligência é uma qualidade que valorizo muito. Ele pousou o copo com cuidado deliberado. 3 famílias viram carros saindo daquele quarto de hospital na noite passada. Sofia, você foi marcada como alguém conectada a mim, quer você escolha ser ou não. O café da manhã, de repente, tinha gosto de cinzas na minha boca. Marcada como? Meu mundo opera com base em percepção e reputação. O fato de eu ter permitido que você saísse daquele quarto viva significa algo para pessoas que ganham a vida lendo nas entrelinhas. Sua voz permaneceu calma, conversacional, como se estivesse discutindo o tempo em vez da minha potencial sentença de morte. Você está mais segura sob minha proteção do que tentando fingir que a noite passada nunca aconteceu.
Eu me afastei da mesa, minha cadeira raspando na pedra. Você está dizendo que eu não tenho escolha. Você sempre tem escolhas, Sofia. Mas algumas escolhas vêm com consequências que você pode não sobreviver. Alessandro se levantou também, sua altura projetando uma sombra sobre meu rosto. Estou lhe oferecendo uma solução que beneficia a nós dois. Você obtém segurança financeira além dos seus sonhos mais loucos. E eu obtenho uma profissional médica em quem posso confiar implicitamente. E se eu recusar, seu sorriso era afiado como uma lâmina. Então eu lhe desejo boa sorte para retornar à sua vida anterior. Embora eu deva mencionar que sua irmã Lucia está entrando em seu último semestre na Faculdade de Enfermagem de Santa Maria. Excelente escola, mensalidades caras. A ameaça foi tão sutil que levei um momento para reconhecê-la. Não contra Lucia diretamente, mas a implicação de que minha recusa poderia afetar seu futuro pairava no ar como fumaça. Você pesquisou minha família. Eu pesquiso todos que entram na minha vida, por mais breve que seja. Aleandro se aproximou, perto o suficiente para que eu sentisse o calor irradiando de sua pele. Você tem 47 mil em dívidas estudantis, Sofia. Sua irmã tem 38 mil restantes em seus empréstimos. Seu aluguel está 3 meses atrasado e você tem vivido de café e o que quer que consiga pegar na lanchonete do hospital nas últimas 2 semanas. Cada fato atingiu como um golpe físico. A completa invasão da minha privacidade. A maneira casual como ele discutia detalhes da minha vida que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Como? É notável o que os registros públicos podem revelar a alguém com as conexões certas. Sua mão tocou minha bochecha, os dedos traçando a linha de exaustão que eu sabia que marcava meu rosto. Você está se matando tentando manter a cabeça fora d'água. Principessa, estou lhe oferecendo um bote salva-vidas. O termo carinhoso, falado naquela voz baixa e com sotaque, enviou calor correndo por minhas veias, apesar do meu medo. Eu preciso de tempo para considerar. Claro, Aleandro recuou, me dando espaço para respirar. Tire o fim de semana. A senhora Shen preparou a casa de hóspedes para seu uso enquanto você decide. Suas coisas já foram movidas do seu apartamento. Minha boca se abriu. Você moveu meus pertences sem permissão. Eu os movi para mantê-los seguros. Como eu disse, você foi marcada. Seu apartamento está sendo vigiado por pessoas muito menos pacientes do que eu. Antes que eu pudesse responder, a senhora Chen apareceu como se convocada por telepatia. Senhorita Montenegro, se me seguir, vou lhe mostrar seus aposentos. Sua irmã ligou para confirmar que recebeu o pagamento da mensalidade. O mundo girou sob meus pés. Que pagamento de mensalidade? O sorriso de Alessandro foi resposta suficiente. O último semestre de Lucia pago integralmente enquanto eu tomava café da manhã e fingia que tinha escolhas. Segunda-feira de manhã, Sofia, ele disse enquanto a senhora Chen esperava pacientemente. Precisarei da sua resposta até segunda-feira de manhã. Enquanto eu seguia a governanta em direção ao que se tornaria minha salvação, ou minha bela prisão, percebi que Aleandro Touretti não estava me oferecendo um emprego. Ele estava me informando da minha nova realidade. A manhã de segunda-feira chegou com o peso de um ultimato pairando sobre minha cabeça como uma espada. Eu passei o fim de semana andando de um lado para o outro na casa de hóspedes, um espaço luxuoso que parecia mais uma prisão dourada com suas bancadas de mármore e cortinas de seda. A ironia não me passou despercebida, que eu estava debatendo meu futuro cercada por mais luxo do que eu tinha visto em todos os meus 26 anos. Precisamente às 7 horas, houve uma batida suave na porta da casa de hóspedes. Não a batida exigente que eu esperava, mas a batida educada de alguém que não precisava forçar a entrada porque já possuía tudo lá dentro. A senhora Chen estava na soleira, sua expressão neutra, mas seus olhos gentis. Bom dia, senhorita Montenegro. O senhor Touretti solicita que você se junte a ele para o café da manhã. Eu ainda não tomei minha decisão. Ele está ciente disso. Ele simplesmente deseja discutir a rotina matinal que você seguiria caso aceite a oferta dele. A maneira cuidadosa como ela formulou a frase deixou claro que recusar não era realmente uma opção. Eu já tinha aprendido que Aleandro Touretti era um homem que preferia a ilusão de escolha à coerção direta. Mas o resultado final era o mesmo. Vesti-me cuidadosamente com jeans e um suéter de minhas coisas empacotadas às pressas, tentando projetar uma confiança que eu não sentia.
A casa principal já zumbia com uma atividade silenciosa, criados movendo-se pelos corredores, com a eficiência de pessoas que entendiam que seu empregador valorizava a competência acima de tudo. Alessandro esperava em uma sala de café da manhã que eu não tinha visto em minha visita anterior, menor e mais íntima do que a sala de jantar formal. A luz do sol entrava por janelas do chão ao teto, que davam para jardins onde homens de terno mantinham posições estratégicas entre as rosas. Até seus paisagistas estavam armados. Sofia. Ele se levantou quando entrei. Essa simples cortesia de alguma forma mais perturbadora do que se ele tivesse permanecido sentado. Confio que você dormiu bem na casa de hóspedes. Tão bem quanto alguém pode dormir quando está sendo mantido prisioneiro. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Você não é uma prisioneira. Você é uma hóspede que por acaso tem informações que poderiam matá-la se ela voltasse para sua vida anterior. Ele puxou minha cadeira e eu senti o cheiro de sua colônia misturado com outra coisa. Café, sabonete caro e uma sugestão subjacente de perigo que parecia se agarrar a ele como fumaça. Fale-me sobre a rotina matinal, eu disse, acomodando-me na cadeira e tentando ignorar a maneira como seus dedos roçaram meu ombro enquanto ele a empurrava. Aleandro serviu café de um bule de prata. Seus movimentos eram precisos e controlados. Eu acordo às 5h30, treinamento físico até 6h15, banho e depois café da manhã. Você se juntaria a mim às 7 para revisar quaisquer preocupações médicas do dia. Que tipo de preocupações médicas? Eu sofro de insônia crônica, tensão relacionada ao estresse que às vezes se manifesta como fortes dores de cabeça, ferimentos ocasionais que requerem tratamento discreto. Seus olhos azuis encontraram os meus por cima da borda de sua xícara. A ferida no ombro que você tratou não foi incomum. A maneira casual como ele discutiu ter sido baleado fez meu estômago se contrair. Com que frequência você precisa de tratamento para ferimentos? Com frequência suficiente para que ter um profissional médico qualificado na equipe seja uma necessidade, não um luxo. Aleandro pousou sua xícara com cuidado deliberado. Diga-me, Sofia, o que você sabe sobre os negócios da minha família? A pergunta que eu temia desde a manhã de sábado. Importação e exportação. Desenvolvimento imobiliário. Gestão de investimentos. Tudo verdade, até certo ponto. Ele se recostou na cadeira, estudando-me com aqueles olhos inquietantes, mas incompleto. Minha família opera em espaços onde os remédios legais tradicionais são insuficientes. Nós fornecemos soluções para problemas que as autoridades não podem ou não querem resolver. Você está falando de crime organizado. Estou falando de ordem em lugares onde o caos reinaria de outra forma. A voz de Alessandro permaneceu calma, conversacional, como se estivéssemos discutindo o tempo em vez de atividades ilegais. 3 gerações de Tourettes construíram algo que proporciona estabilidade e prosperidade para centenas de famílias. Esse tipo de legado requer certas abordagens práticas para a resolução de problemas. Uma mulher de uniforme apareceu silenciosamente para reabastecer nossas xícaras de café e colocar um prato de doces entre nós. Ela se movia com a mesma eficiência silenciosa que eu havia notado em toda a equipe de Aleandro. Estava lá em um momento e sumia no seguinte. E se eu não puder aceitar esse tipo de trabalho, então você está livre para ir. Alessandro estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos tocando os meus com uma gentileza surpreendente. Mas entenda que o mundo para o qual você estaria voltando é um onde sua conexão comigo a torna um alvo. Onde a segurança de sua irmã depende de fatores além do meu controle. A ameaça foi dita tão suavemente que levei um momento para reconhecê-la. Não uma promessa direta de dano, mas um lembrete de que a proteção poderia ser retirada tão facilmente quanto foi oferecida. Eu puxei minha mão, precisando da distância para pensar com clareza. Quais seriam minhas funções reais? Cuidados médicos gerais, tratamento de feridas, monitoramento de condições crônicas, gerenciamento de medicamentos. O olhar de Aleandro nunca deixou meu rosto. Discrição absoluta em relação a tudo que você vê, ouve ou trata. Sem relatórios para as autoridades. Sem documentação que possa ser intimada. Precisamente, o café da manhã de repente tinha gosto de cinzas na minha boca. Tudo o que eu fui treinada para fazer como enfermeira ia contra o que ele estava pedindo. Documentação era a segurança do paciente. Relatar ferimentos suspeitos era a lei. O que ele queria era a cumplicidade em encobrir a violência. Eu preciso pensar sobre isso. Claro. Aleandro se levantou enquanto eu me afastava da mesa.
A senhora Shane vai te mostrar a ala médica. Eu gostaria que você visse com o que estaria trabalhando. A ala médica era mais sofisticada do que alguns hospitais onde eu trabalhei. Uma sala de exames com equipamentos que provavelmente custavam mais do que meu salário anual. Uma sala de cirurgia que poderia ter realizado procedimentos complexos. Uma farmácia abastecida com tudo, desde antibióticos básicos até substâncias controladas, que exigiriam licenças da agência de narcóticos para possuir legalmente. Impressionante, admiti, passando as mãos por um monitor cardíaco que era mais novo do que qualquer coisa no Hospital Central. Eu invisto no melhor. Leandro apareceu atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. A questão é se você está disposta a fazer parte desse investimento. Eu me virei para encará-lo, de repente ciente de que estávamos sozinhos em uma sala à prova de som, longe de qualquer testemunha em potencial. E se eu disser não, então eu lhe desejo sorte, principessa. O termo carinhoso enviou calor correndo por minhas veias, apesar do meu medo. Mas devo mencionar que seu prédio de apartamentos sofreu uma invasão ontem à noite. Nada foi levado, mas sua unidade foi especificamente alvo. Meu sangue virou gelo. O quê? 3 homens, profissionais. Eles passaram um tempo considerável revirando seus pertences pessoais antes que minha equipe de segurança os convencesse a sair. A voz de Aleandro permaneceu calma. Na verdade, o síndico foi compensado pelos danos e novas fechaduras foram instaladas. Mas a mensagem era clara. Que mensagem? Que sua conexão comigo foi notada por pessoas que não têm minha paciência e respeito por civis inocentes. Sua mão tocou minha bochecha, os dedos traçando a linha da minha mandíbula. Você está mais segura aqui, Sofia. Quer você trabalhe para mim ou não, o toque foi gentil, quase terno, completamente em desacordo com as implicações de suas palavras. Eu deveria ter me afastado, deveria estar aterrorizada por este homem que falava tão casualmente de violência e perigo. Em vez disso, me vi inclinando-me para o contato, desejando o conforto do calor humano em um mundo que de repente se tornara imprevisível. Minha irmã, eu sussurrei, está sendo vigiada por uma equipe de segurança que faz o serviço secreto parecer guardas de shopping. O polegar de Aleandro roçou meu lábio inferior, e eu não consegui suprimir o arrepio que percorreu meu corpo. Nada acontecerá com Lucia enquanto você estiver sob minha proteção. A implicação era clara. A segurança de minha irmã estava contingente à minha cooperação. Mas olhando em seus olhos, percebi algo que deveria ter me aterrorizado mais do que qualquer ameaça. Eu estava começando a confiar nele. 1 mês eu me ouvi dizendo, vou tentar por 1 mês. O sorriso de Aleandro foi como um nascer do sol após uma longa noite escura. Isso é tudo que eu peço, principessa. 1 mês para lhe mostrar como a vida pode ser quando você não precisa se preocupar com dinheiro, segurança ou o futuro. Enquanto ele se inclinava para mais perto, seu hálito quente contra meu ouvido, percebi que Aleandro Touretti não tinha apenas me oferecido um emprego. Ele me ofereceu um lugar em seu mundo, com todo o luxo e perigo que isso implicava. E apesar de todos os instintos gritando que eu estava cometendo um erro terrível, me vi imaginando como seria pertencer a algum lugar pela primeira vez em anos. Mesmo que esse lugar fosse o império de um homem que poderia me destruir com um sussurro, a casa de hóspedes de repente parecia menos uma prisão e mais um santuário. E essa percepção foi mais aterrorizante do que qualquer coisa que ele disse sobre inimigos ou invasões, porque significava que eu já estava começando a cair sob o feitiço de Aleandro Touretti, e eu não tinha certeza se queria resistir. A sexta-feira chegou com uma tensão que vinha se acumulando durante toda a semana. Eu havia me adaptado à rotina do mundo de Aleandro com uma facilidade perturbadora, verificando sua pressão arterial todas as manhãs, monitorando a cicatrização de várias feridas menores, administrando medicamentos para a insônia crônica que o mantinha andando em seu escritório até as primeiras horas da manhã. Mas havia algo diferente naquela manhã em particular. Uma corrente de urgência que fazia a equipe se mover com eficiência redobrada. Aleandro estava esperando na sala de café da manhã quando cheguei às 7, mas em vez de seu comportamento composto habitual, ele falava rapidamente ao telefone em italiano. As palavras eram rápidas demais para eu acompanhar, mas o tom era inconfundivelmente tenso,
Quando ele me viu, encerrou a chamada com um comando seco e deixou o telefone de lado. Temos uma situação, ele disse sem preâmbulos. Posso precisar de atenção médica hoje e queria te preparar. Meu estômago se contraiu. Que tipo de situação? O tipo em que minha abordagem diplomática falhou e métodos mais diretos se tornam necessários. Os olhos azuis como gelo de Aleandro encontraram os meus do outro lado da mesa. 3 famílias têm me pressionado por semanas sobre disputas de território. Hoje, resolvemos essas disputas permanentemente. A maneira casual como ele discutia a violência ainda me perturbava, mesmo depois de uma semana vivendo em seu mundo. Você espera se ferir? Eu espero que nem todos sobrevivam ao dia. Sua mão tocou a minha sobre a mesa, os dedos quentes contra minha pele subitamente fria. Mas eu tenho uma vantagem que eles não conhecem, que é uma profissional médica altamente qualificada que pode me remendar sem fazer perguntas inconvenientes. O sorriso de Aleandro era afiado como uma lâmina. Fique perto do seu telefone hoje, principessa. Posso precisar de você em curto prazo. O termo carinhoso enviou calor correndo por minhas veias, apesar do meu medo. Na última semana, eu me peguei ansiosa por essas conversas matinais, pela maneira como seus olhos acompanhavam meus movimentos, pela maneira cuidadosa como ele tocava minha mão ou ombro ao revisar seus arquivos médicos. Era um território perigoso, e eu sabia disso. Precisamente ao meio-dia, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto que fez meu sangue gelar. Emergência médica. Venha para o distrito dos armazéns. Endereço anexado. Traga tudo. Eu me preparei para este momento a semana toda, mantendo um kit médico abastecido com suprimentos de trauma, produtos sanguíneos, até mesmo instrumentos cirúrgicos que não deveriam estar disponíveis fora de um ambiente hospitalar. O carro que me esperava era um que eu já tinha visto antes, mas o homem ao volante era alguém novo, um motorista cujos nós dos dedos carregavam as cicatrizes reveladoras de alguém que aprendeu a lutar com as mãos. O distrito dos armazéns era um labirinto de prédios abandonados e lotes vazios. O tipo de lugar onde gritos não seriam ouvidos e sangue poderia ser lavado sem perguntas. Paramos em frente a um prédio sem identificação, onde homens de terno montavam guarda, suas posições estratégicas o suficiente para controlar todas as abordagens. Dentro, o armazém havia sido convertido em algo que parecia um cruzamento entre uma sala de conferências e uma câmara de interrogatório. Mesas, cadeiras, e no centro do espaço, Alessandro estava com outros 2 homens, todos eles vestindo ternos caros que não conseguiam esconder completamente a tensão que irradiava de seus corpos. Mas foi o 4º homem que me fez congelar. Ele estava amarrado a uma cadeira, sangue escorrendo de seu nariz, seu terno caro rasgado e manchado, mesmo ferido, mesmo humilhado. Havia algo em sua postura que sugeria que ele estava acostumado a ser a pessoa mais perigosa em qualquer sala. Sofia. A voz de Aleandro cortou meu choque. Conheça Viktor Petrov. Ele é a razão pela qual seu apartamento foi invadido na semana passada. O sotaque russo era forte quando Petrov falou, suas palavras arrastadas pelo que obviamente era uma mandíbula quebrada. Então esta é a pequena enfermeira que capturou a atenção de Aleandro. Coisa bonita, posso ver o apelo. Aleandro se moveu com graça fluida, seu punho conectando-se com a têmpora de Petrov com força suficiente para virar a cabeça do homem de lado. Você falará com respeito da minha equipe médica, ou não falará nada. A violência casual deveria ter me horrorizado. Em vez disso, me via estudando os ferimentos de Petrov com distanciamento clínico, catalogando os danos e revisando mentalmente os protocolos de tratamento. Quando eu me tornei alguém que podia assistir a um homem sendo torturado e pensar apenas em procedimentos médicos. As fotografias, Aleandro continuou, sua voz conversacional apesar das circunstâncias, aquelas que seus homens tiraram de Sofia no hospital, em seu apartamento, seguindo-a para o trabalho. Eu gostaria de saber quem mais as viu. Petrov cuspiu sangue no chão de concreto. Muitas pessoas. Seguro, você poderia dizer. A expressão de Aleandro não mudou, mas eu vi a sutil mudança em sua postura, a maneira como seus ombros se tensionaram. Quantas pessoas, Victor? O suficiente para que me matar não resolva nada. A garota está marcada. Ela pertence à minha organização agora, quer ela saiba ou não. As palavras me atingiram como um golpe físico. Marcada. Pertencia a eles.
Eu sabia intelectualmente que minha conexão com Alessandro me colocava em perigo, mas ouvir isso dito tão casualmente tornou-se real de uma forma que fez meus joelhos fraquejarem. Aleandro se aproximou de onde eu estava, sua mão encontrando a curva da minha cintura em um gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. Ninguém é dono de Sofia Montenegro, exceto Sofia Montenegro. Mas como você parece ter esquecido como o respeito funciona, deixe-me lembrá-lo. O que aconteceu em seguida foi rápido e brutal. Alessandro se moveu com a eficiência de alguém que aprendeu a violência como uma habilidade de sobrevivência. Suas mãos encontraram pontos de pressão que deixaram Petrov inconsciente sem causar danos permanentes. Profissional, controlado, aterrorizante. Ele vai acordar em algumas horas com nada mais do que uma dor de cabeça. Aleandro disse, ajeitando o paletó do terno como se estivesse discutindo o tempo. Mas a mensagem será clara para quem estiver assistindo. Eu olhei para o homem inconsciente, meu treinamento médico em guerra com a realidade do que eu acabara de testemunhar. Ele vai ficar bem. Ele está vivo, o que é mais consideração do que ele demonstrou quando ordenou vigilância sobre você. A mão de Aleandro tocou meu rosto, os dedos traçando a linha da minha mandíbula. Você está sob minha proteção agora, Sofia. Isso significa algo neste mundo. O armazém ao nosso redor estava sendo eficientemente limpo. Evidências do que havia acontecido desapareciam como se nunca tivessem ocorrido. Homens se moviam com a mesma competência silenciosa que eu havia observado na propriedade, cada ação coordenada e proposital. As outras famílias, eu perguntei, foram convencidas de que a expansão territorial em certas direções seria imprudente. O sorriso de Aleandro era satisfeito, predatório. Às vezes, a diplomacia requer uma demonstração de força. Enquanto voltávamos para o carro, percebi que os eventos da manhã haviam mudado algo fundamental entre nós. Eu tinha visto Aleandro em seu elemento. O observei exercer o tipo de poder que construía impérios e destruía vidas. E em vez de correr, em vez de exigir que me levassem de volta para minha casa de hóspedes para fazer as malas, me vi andando mais perto dele, desejando a segurança de sua presença. Você está bem? Ele perguntou enquanto nos acomodávamos no banco de trás do carro. Eu deveria estar horrorizada, eu disse honestamente. Eu deveria estar exigindo que você me levasse para casa, que me deixasse voltar para minha antiga vida. Mas você não está. Não, eu encontrei seu olhar diretamente. Eu não estou, e isso me assusta mais do que qualquer coisa que aconteceu lá dentro. A mão de Aleandro encontrou a minha, seus dedos se entrelaçando com os meus em um gesto que parecia mais íntimo do que qualquer beijo. O medo pode ser útil, principessa. Ele te mantém viva, mas não tema o que está crescendo entre nós. O carro se afastou do distrito dos armazéns, nos levando de volta para a propriedade e para a vida que estava se tornando menos temporária a cada dia que passava. À distância, eu podia ver fumaça subindo do que poderia ter sido outro armazém. E eu não perguntei o que estava queimando. Algumas perguntas eram melhores não feitas, especialmente quando as respostas poderiam revelar o quanto eu já havia mudado, o quão completamente eu estava caindo sob o feitiço de um homem que podia destruir vidas com um sussurro e depois segurar minha mão com uma gentileza surpreendente. A violência do dia tinha sido um teste, eu percebi, não das minhas habilidades médicas, mas da minha capacidade de aceitar a realidade do mundo de Alessandro. E apesar de todos os instintos que deveriam estar gritando avisos, eu passei nesse teste com louvor, o que significava que eu estava em muito mais perigo do que jamais imaginei. Porque a maior ameaça não vinha de seus inimigos. Vinha da maneira como eu estava começando a me sentir sobre o homem que afirmava estar me protegendo. A manhã de segunda-feira chegou com um peso que eu não esperava. Eu estava morando na propriedade de Aleandro há mais de 2 semanas. E o que começou como um arranjo temporário estava começando a parecer perturbadoramente permanente. O luxo não me impressionava mais. Em vez disso, tornou-se o pano de fundo para uma vida que eu mal reconhecia como minha. Mas foi o que descobri naquela segunda-feira que destruiu quaisquer ilusões que eu ainda nutria sobre o homem por quem estava me apaixonando. Alessandro estava em reuniões a manhã toda, trancado em seu escritório com homens cujos ternos caros não conseguiam esconder a dureza em seus olhos. Eu recebi instruções estritas para ficar na ala médica, revisando o inventário e atualizando os protocolos. Mas a inquietação me levou a explorar áreas da mansão que eu ainda não tinha visto.
O nível do porão era acessível por uma porta discreta perto da cozinha, e o que encontrei lá fez meu sangue gelar. Não era apenas uma adega ou área de armazenamento. Era um centro de comando que rivalizava com qualquer coisa que eu já tinha visto em filmes de espionagem. Bancos de monitores mostravam feeds de vigilância de locais por toda a cidade, equipamentos de comunicação que pareciam de nível militar e arquivos que se estendiam por uma parede inteira. Mas foi o conteúdo de um arquivo em particular que destruiu meu mundo. Os arquivos eram meticulosamente organizados, cada um com um nome escrito na caligrafia precisa de Aleandro. E lá, perto da frente, havia uma pasta marcada Montenegro Eduardo, falecido, o nome do meu pai. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria, revelando fotografias que eu nunca tinha visto antes. Meu pai se encontrando com homens que eu não reconhecia, entrando em prédios dos quais eu nunca tinha ouvido falar, conduzindo negócios que não se pareciam em nada com o simples trabalho de contabilidade que ele afirmava fazer. Mas foi o documento final no arquivo que me fez cair de joelhos no chão de concreto. Uma certidão de óbito datada de 3 anos antes, assinada por um legista do qual eu nunca tinha ouvido falar. Mas abaixo dela havia outro documento. Este com a assinatura de Alessandro, uma autorização para resolução permanente de violação de segurança envolvendo o Eduardo Montenegro. Ele havia ordenado a morte do meu pai. O homem por quem eu estava me apaixonando, o homem que me tocava com tanta gentileza, que me chamava de principessa com genuíno afeto em sua voz, havia assinado a ordem que matou meu pai. O acidente de carro que devastou minha família, que deixou Lucia e eu sozinhas no mundo, não tinha sido um acidente. Eu não sei quanto tempo fiquei sentada naquele chão, olhando para a evidência da traição de Alessandro. O tempo parecia suspenso, a realidade se fragmentando nas bordas, enquanto eu tentava processar o que havia descoberto. Quando passos finalmente ecoaram nas escadas do porão, eu nem tentei esconder o que havia encontrado. Alessandro apareceu na porta, sua expressão mudando de surpresa para algo que poderia ter sido arrependimento, quando viu o arquivo aberto em minhas mãos. Você não deveria ter visto isso, mas eu vi. Minha voz soava oca, irreconhecível. Você o matou. Você matou meu pai. Alessandro se aproximou, com as mãos estendidas em um gesto que provavelmente deveria ser calmante. Sofia, deixe-me explicar. Explicar o quê? Eu me levantei em pernas trêmulas, o arquivo apertado contra meu peito como um escudo. Como você assassinou um homem inocente. Como você tem mentido para mim por semanas. Seu pai não era inocente. A voz de Alessandro era baixa, controlada. Mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Eduardo Montenegro estava roubando de 3 organizações diferentes, jogando-as umas contra as outras. Ele ia fazer com que muitas pessoas fossem mortas. As palavras me atingiram como golpes físicos. Isso não é possível. Meu pai era um contador. Ele trabalhava para uma empresa legítima. Ele trabalhava para empresas legítimas durante o dia, Aleandro interrompeu. À noite ele estava fraudando livros para operações de lavagem de dinheiro, desviando porcentagens para si mesmo e vendendo informações para quem pagasse o preço mais alto. Ele era um traidor, Sofia, para todos. Eu me afastei dele, minhas costas batendo no arquivo. Você está mentindo. Alessandro pegou outra gaveta, tirando uma pasta grossa que fazia a primeira parecer insignificante. Registros bancários mostrando depósitos de 7 organizações criminosas diferentes. Gravações de telefonemas onde ele está negociando preços por informações. Vigilância por vídeo dele se encontrando com agentes federais. Ele espalhou o conteúdo sobre uma mesa próxima. Cada peça de evidência, mais um prego no caixão do pai que eu pensei conhecer. Eduardo Montenegro estava planejando desaparecer com 10 milhões de dólares em dinheiro roubado, deixando você e Lucia para enfrentar as consequências de suas traições. Eu o impedi antes que ele pudesse destruir mais vidas. O quarto girou ao meu redor enquanto eu olhava para a prova de que minha vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Meu pai gentil e trabalhador tinha sido um criminoso que colocou suas próprias filhas em perigo por dinheiro. Mas esse conhecimento não diminuiu a dor da decepção de Aleandro. Você sabia, eu sussurrei, quando me ofereceu aquele emprego. Quando me trouxe aqui, você sabia exatamente quem eu era. Isso nunca foi sobre minhas habilidades médicas, ou números errados, ou coincidências. Você planejou isso desde o início. A máscara de controle de Aleandro finalmente rachou e eu vi algo cru e vulnerável em seus olhos azuis como gelo.
No início, sim. Eu te investiguei por causa de sua conexão com o Eduardo. Mas quando te vi naquele hospital, quando te observei cuidar de sua irmã, sacrificar tudo pela educação dela, sua voz falhou um pouco. Você não era nada como ele, Sofia. Você era tudo de bom que ele fingia ser. Então você decidiu me colecionar como um prêmio. A raiva queimou através do meu choque, branca, quente e purificadora. A filha do homem que você assassinou, transformada em sua enfermeira pessoal. Eu decidi te proteger das consequências das ações dele. A Leandro se aproximou e eu vi minha própria dor refletida em seu rosto. 3 organizações estavam procurando pela família de Eduardo, acreditando que você poderia saber onde ele escondeu o dinheiro que roubou. Deixei claro que você estava sob minha proteção. Que tocar em você significaria guerra com a família Tourette. Antes que eu pudesse responder, a porta do porão se abriu com um estrondo, e Marco Santini desceu as escadas com 2 homens que eu não reconheci. Havia algo diferente no conselheiro de Alessandro, algo desesperado em seu comportamento geralmente composto. Sofia, Marco disse, sua voz tensa com uma emoção que eu não conseguia identificar. Você precisa vir comigo. Aleandro se moveu entre nós instantaneamente, sua mão alcançando dentro de seu paletó, pelo que eu sabia ser uma arma. Explique-se, Marco. Eles têm minha família. A voz de Marco falhou. Minha esposa, meus filhos. Há 6 meses eles os mantêm reféns, me forçando a passar informações para os russos. Eles a querem como garantia pela sua cooperação. As peças se encaixaram com uma clareza aterrorizante. O comportamento estranho recente de Marco. A maneira como ele vinha empurrando Aleandro para ações mais agressivas. O timing de tudo que me trouxe para o mundo de Aleandro, tudo tinha sido orquestrado. Você armou isso, eu sussurrei, olhando para Marco. Você arranjou para que eu encontrasse aquele quarto, não foi? Você se certificou de que eu veria o equipamento médico de Aleandro, que eu me envolveria. O rosto de Marco era uma máscara de culpa torturada. Eles precisavam de uma vantagem contra ele. Algo com que ele se importasse mais do que território ou dinheiro. Eu o observei te observando por meses. Vi como você o afetava. Pensei que se pudesse fazer a conexão parecer natural, acidental. A arma de Aleandro estava em sua mão agora, apontada para o homem que tinha sido seu conselheiro mais próximo por 8 anos. Onde eles estão mantendo sua família, Marco? Distrito dos Armazéns, mesmo o prédio onde nos encontramos com Petrov. As mãos de Marco tremiam enquanto ele as levantava em rendição. Eles vão matá-lo se eu não a levar, Aleandro. Meus filhos têm 7 e 9 anos. Eu olhei entre os 2 homens, entendendo que estava no centro de uma teia de manipulação que se estendia por meses. Marco havia traído seu amigo mais próximo para salvar sua família. Aleandro havia construído sua proteção sobre mim na base do assassinato do meu pai. Todos me usaram, me moveram como uma peça em um tabuleiro de xadrez, e eu fui cega demais para ver. Eu não serei a vantagem de ninguém, eu disse, minha voz mais forte do que eu me sentia. Nem sua, nem deles, nem dele. Eu olhei diretamente para Alessandro. Estou indo embora esta noite. Não quero mais nada com nada disso. Sofia, por favor. A voz de Aleandro continha um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Deixe-me explicar tudo. Deixe-me te dizer por quê. Por quê? O quê? Eu interrompi. Por que você matou meu pai? Por que você me manipulou para me importar com você? Por que você me fez sentir segura quando, na verdade, eu estava em mais perigo do que jamais imaginei? Antes que ele pudesse responder, eu caminhei em direção às escadas, deixando ambos os homens congelados no porão, cercados pela evidência de suas respectivas traições. Marco me chamou. Algo sobre proteção e consequências. Mas eu não parei. Na ala médica, juntei meus poucos pertences pessoais com eficiência mecânica. As roupas de luxo que Aleandro havia me dado, as joias, os presentes caros, tudo ficou para trás. Eu não queria nada que me conectasse a este mundo de belas mentiras e verdades mortais. A senhora Chen apareceu na porta enquanto eu terminava de fazer as malas, sua expressão indecifrável. Senhorita Montenegro, o senhor Tourette me pediu para lembrá-la de que seu apartamento ainda está sendo vigiado. A segurança de sua irmã. Diga ao senhor Tourette que eu vou arriscar com os inimigos dele em vez de ficar sob a proteção do assassino do meu pai. Eu disse, colocando minha bolsa no ombro. E diga a ele que se algo acontecer com Lucia,
Eu vou garantir que todas as agências de aplicação da lei no país saibam exatamente onde encontrá-lo. Enquanto eu caminhava em direção à porta da frente, pude ouvir vozes alteradas vindas do porão. Leandro e Marco discutindo sobre estratégia, família e consequências. Mas os problemas deles não eram mais meus. Eu tinha sido Sofia Montenegro, filha de um homem que eu pensava ser um santo. Depois, eu tinha sido Sofia Montenegro, enfermeira de um criminoso perigoso. Agora eu era apenas Sofia Montenegro, uma mulher que aprendeu que o amor construído sobre mentiras era mais perigoso do que qualquer inimigo. E eu estava me afastando tanto do homem que matou meu pai quanto do mundo distorcido que quase me consumiu. O ar da noite parecia liberdade quando pisei fora dos portões da mansão, mesmo sabendo que isso também poderia estar assinando minha sentença de morte. Mas pela primeira vez em semanas, eu estava fazendo uma escolha que era inteiramente minha. 24 horas de liberdade foram suficientes para me lembrar por que eu aceitei a proteção de Aleandro em primeiro lugar. O quarto de motel que aluguei com meus últimos $300 tinha fechaduras quebradas, tapetes manchados e janelas que não fechavam direito. Mas pior do que o ambiente miserável eram os homens em carros escuros que apareceram do lado de fora poucas horas após minha chegada. Eu não era ingênua o suficiente para acreditar que eram pessoas de Aleandro. Esses homens tinham uma energia diferente, algo mais frio e brutal do que o profissionalismo disciplinado dos soldados da família Touretti. Quando tentei sair para comprar comida naquela tarde, um deles me seguiu até a loja da esquina, ficando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cigarros em seu hálito e ver a cicatriz que ia de sua têmpora até sua mandíbula. "Linda enfermeirazinha", ele disse em um inglês com sotaque que me arrepiou. "Você está muito longe de casa, Dá." Eu comprei um pacote de bolachas e uma garrafa de água com as mãos trêmulas, minha mente correndo por rotas de fuga que não levavam a lugar nenhum. À noite, entendi que Alessandro estava certo sobre uma coisa. Minha conexão com ele me marcou de maneiras que não desapareceriam simplesmente porque eu me afastei de sua proteção. A batida na porta do meu quarto de motel às 9 da noite foi suave, mas persistente, diferente da batida agressiva que eu esperava da equipe de vigilância russa. Quando espiei pelo olho mágico sujo, vi uma figura que não reconheci. Uma mulher com cabelos pretos com mechas prateadas e olhos gentis que me lembraram da senhora Chen. "Quem é?" Eu chamei através da porta. "Meu nome é Rosa Benedetti. Marco Santini me enviou." O nome de Marco enviou gelo por minhas veias. O homem que traiu Aleandro, que me manipulou para me tornar uma vantagem contra a única pessoa que realmente me protegeu. Mas algo na voz da mulher me fez abrir uma fresta na porta, deixando a corrente de segurança engatada. "O que você quer?" Rosa levantou as mãos, mostrando que estavam vazias, para te dar informações que podem salvar sua vida. E a de Aleandro. Contra todos os instintos que gritavam para eu manter a porta trancada, eu a deixei entrar. Ela se moveu com a eficiência cuidadosa de alguém acostumado às situações perigosas, verificando as janelas e as fechaduras da porta antes de se sentar na única cadeira do quarto. "Você deve estar se perguntando por que Marco enviaria ajuda?" Ela disse, seu sotaque carregando toques da Itália antiga. "A verdade é que ele não enviou. Estou aqui porque venho observando a situação de sua família há meses. E esta noite os eventos escalaram além de qualquer coisa que ele antecipou. Eu não entendo." Rosa pegou em sua bolsa fotografias que fizeram meu estômago revirar. Uma mulher de cabelos escuros e olhos aterrorizados. 2 crianças que não podiam ter mais de 10 anos. Todos eles acorrentados no que parecia ser o porão de um armazém. "A esposa e os filhos de Marco", Rosa explicou. "Os russos os mantêm reféns há 6 meses, forçando Marco a lhes passar informações sobre as operações de Alessandro. Mas eles nunca planejaram libertá-los. Esta noite, eles deram a Marco um ultimato final. Ou entregar você a eles, ou assistir sua família morrer em vídeo ao vivo." O quarto girou ao meu redor enquanto as implicações afundavam. "Ele vai trair a Leandro de novo. Ele já traiu." A expressão de Rosa era sombria. 2 horas atrás, Marco contou aos russos sobre a localização de Aleandro, seus protocolos de segurança, sua condição médica. "Eles estão planejando um ataque coordenado à propriedade esta noite, projetado para capturar você e Aleandro. Mas eu não estou mais lá.
E é por isso que Marco agora está tentando convencer Alessandro a se encontrar com ele longe da segurança da propriedade. Ele acredita que se puder entregar a Leandro sozinho, eles podem poupar seus filhos. Rosa se inclinou para a frente. Ele está errado. Os russos planejam matar a família de Marco de qualquer maneira. Eles não têm intenção de deixar testemunhas. Pressionei as mãos no rosto, tentando processar o pesadelo em que minha vida se transformou. Por que você está me contando isso? Quem é você? Eu sou a irmã de Marco. Tenho tentado encontrar sua família há meses, seguindo os russos, mapeando suas operações. A voz de Rosa endureceu. Esta noite localizei onde eles estão sendo mantidos. É um armazém no distrito industrial, o mesmo local onde Alessandro se encontrou com Viktor Petrov na semana passada. As peças se encaixaram com uma clareza aterrorizante. Eles estão usando o mesmo local porque sabem que Alessandro tem informações sobre seu layout. Precisamente. Eles querem que ele entre em território familiar, onde acredita ter vantagens. Mas eles modificaram o prédio, adicionaram novas medidas de segurança, viraram seu conhecimento contra ele. Rosa se levantou, movendo-se para a janela para verificar a rua abaixo. Os homens que te vigiam não são apenas vigilância, Sofia. Eles estão esperando ordens para te levar. Marco prometeu te entregar antes da meia-noite. E quando ele não puder, eles simplesmente te pegarão. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto que fez meu sangue gelar. Número desconhecido, mensagem em inglês quebrado. 1 hora. Venha por vontade própria ou levaremos à força. Sua escolha. Eles sabem onde eu estou. Eu sussurrei. Eles sabem desde que você chegou. A questão é se você vai deixar a família de Marco morrer enquanto se esconde neste quarto ou se vai me ajudar a salvá-los e avisar a Leandro antes que ele caia em uma armadilha. O peso moral da escolha pousou sobre meus ombros como um cobertor de chumbo. Eu me afastei do mundo de Aleandro, determinada a nunca mais ser o peão de ninguém. Mas agora, 3 crianças inocentes iam morrer por causa de decisões tomadas naquele mundo. E eu tinha o poder de impedir isso. Qual é o seu plano? O sorriso de Rosa era afiado como uma lâmina. Nós salvamos a família de Marco primeiro, depois avisamos a Leandro. Mas isso exigirá habilidades médicas, conhecimento do layout do armazém e alguém que os russos acreditam que está vindo por vontade própria. Eu, você. Rosa se moveu para a porta, verificando o corredor. Os russos esperam que Marco te entregue dentro de 1 hora. Em vez disso, você entrará naquele armazém com equipamento médico, alegando estar lá para tratar os ferimentos de Alessandro depois que eles o capturarem. E então provaremos que às vezes a melhor maneira de vencer uma guerra é ser exatamente tão implacável quanto seus inimigos esperam, mas 2 vezes mais inteligente. Enquanto eu juntava meus suprimentos médicos e me preparava para voltar ao mundo do qual tentei escapar, percebi que Rosa estava me oferecendo algo que eu nunca tive antes. A chance de ser uma parceira de verdade, em vez de uma posse protegida. Não a princesa de Alessandro ou a vantagem de Marco, mas Sofia Montenegro fazendo suas próprias escolhas sobre quem vivia e quem morria. A equipe de vigilância russa nos seguiu quando saímos do motel, assim como Rosa havia previsto. Mas eles mantiveram distância, acreditando que eu finalmente estava indo voluntariamente para a armadilha que haviam montado. O que eles não sabiam era que Rosa passou meses aprendendo sobre a operação deles, mapeando suas fraquezas e se preparando para este exato momento. Enquanto dirigíamos pelo distrito industrial em direção ao armazém, onde 3 crianças esperavam para morrer, e Alessandro caminhava sem saber para uma emboscada, entendi que esta era minha verdadeira escolha. Não entre segurança e perigo, mas entre ser uma vítima das decisões de outras pessoas ou me tornar alguém que moldava o resultado. Pela primeira vez desde que descobri aquele arquivo no porão de Aleandro, me senti como Sofia Montenegro novamente. Não a filha de um criminoso assassinado ou a posse premiada de um chefe da máfia, mas uma mulher com mãos firmes e a coragem de usá-las quando vidas estavam em jogo. O distrito dos armazéns à meia-noite parecia algo de um filme noir, todo sombras e decadência industrial, iluminado por postes de luz esparsos que criavam mais escuridão do que iluminação. Rosa havia mapeado as modificações do prédio na última semana, e sua inteligência era terrivelmente abrangente. Os russos haviam transformado o espaço em uma fortaleza com novos reforços de aço, vigilância eletrônica
e pontos de estrangulamento estratégicos projetados para canalizar intrusos para zonas de morte. Mas eles não contavam com alguém entrando pela porta da frente. Apertei minha bolsa médica com mais força, enquanto Rosa e eu nos aproximávamos da entrada principal, meu coração martelando contra minhas costelas a cada passo. O plano era audacioso em sua simplicidade. Eu me apresentaria como a equipe médica pessoal de Aleandro, alegando estar lá para tratá-lo após sua captura. Rosa entraria pela entrada de serviço que ela havia identificado durante seu reconhecimento. 2 guardas flanqueavam a porta principal, ambos carregando fuzis de assalto com a familiaridade casual de homens que os usaram com frequência. Eles se endireitaram quando nos aproximamos, seus olhos acompanhando nosso movimento com atenção predatória. Você é a enfermeira? O maior falou com um forte sotaque russo, seu inglês cuidadosamente pronunciado, mas com forte inflexão. Marco Santini, ele disse que você viria. Estou aqui para fornecer tratamento médico, respondi, forçando minha voz a permanecer firme. Entendo que pode haver ferimentos que requerem atenção imediata. O segundo guarda falou rapidamente em um rádio, recebendo confirmação antes de se afastar. O chefe quer te ver primeiro. Deixe a bolsa aqui. Os suprimentos médicos ficam comigo, eu disse, canalizando toda a autoridade que aprendi em anos lidando com pacientes difíceis e médicos exigentes. Se você quer cuidados médicos profissionais, não separa uma enfermeira de seu equipamento. Os guardas trocaram olhares antes que o primeiro desse de ombros. Dimitri vai te escoltar. Não tente nada estúpido, enfermeirazinha. Muitas pessoas morrerão esta noite se você causar problemas. Dentro, o armazém havia sido transformado em algo que se assemelhava a um centro de comando militar. Bancos de monitores mostravam vários ângulos das ruas ao redor, enquanto homens armados se posicionavam em intervalos estratégicos por todo o espaço. No centro, um homem que reconheci de fotos de vigilância como Viktor Petrov sentava-se atrás de uma mesa carregada de equipamentos de comunicação. Mas foi o que vi no canto mais distante que fez meu sangue gelar. A família de Marco, 3 figuras amontoadas em uma jaula improvisada. A mulher e as crianças mal visíveis nas sombras. Eles estavam vivos, mas sua postura falava de semanas de cativeiro e terror. A famosa Sofia Montenegro, Petrov disse sem desviar o olhar de seus monitores. Marco nos contou tanto sobre você. Como você transformou Alessandro Touretti de um empresário calculista em um tolo apaixonado. Estou aqui para fornecer tratamento médico, repeti. Nada mais. Ah, mas você é muito mais do que isso, enfermeirazinha. Petrov finalmente levantou os olhos para encontrar os meus. E eu vi a inteligência fria que construiu seu império criminoso. Você é a chave para quebrar um homem que nunca mostrou fraqueza. Nunca se comprometeu, nunca permitiu que a emoção nublasse seu julgamento. Antes que eu pudesse responder, alarmes começaram a soar por todo o prédio. Luzes vermelhas piscaram enquanto vozes gritavam em russo, e de repente o armazém explodiu em um caos controlado. Nos monitores eu podia ver veículos se aproximando de várias direções. SUVs pretos e caminhões táticos movendo-se com precisão militar. Alessandro, Petrov sussurrou, sua expressão mudando de satisfação para algo próximo ao respeito. 30 minutos adiantado e vindo de direções que não antecipamos. O homem aprende rápido. Mas enquanto eu observava os feeds, percebi que Alessandro não estava apenas chegando cedo. Ele estava chegando com força total. Os veículos não se aproximavam com cautela. Eles corriam em direção ao prédio com o tipo de velocidade que falava de um ataque, em vez de negociação. E havia muito mais deles do que Petrov esperava. Senhor, um dos soldados russos chamou. As equipes do perímetro relatam pelo menos 40 veículos. Esta não é uma força de negociação. O rosto de Petrov escureceu à medida que as implicações se tornaram claras. Ele sabe sobre a traição de Marco. Isto não é um resgate. Isto é guerra. As primeiras explosões vieram da parede leste do armazém. Cargas precisamente colocadas que abriram buracos estratégicos na estrutura do prédio. Através da fumaça e dos destroços, figuras em equipamento tático entraram pelas brechas com eficiência profissional. Mas estes não eram os soldados de terno habituais de Alessandro. Eram homens que se moviam como forças especiais militares, armados com equipamentos que falavam de uma preparação séria. Quantos homens ele tem? Petrov exigiu,
observando suas posições defensivas serem atacadas de forma coordenada. Mais do que nós, veio a resposta sombria de um de seus tenentes. No caos, vi minha oportunidade. Enquanto os russos se concentravam em repelir o ataque de Alessandro, eu me movi em direção ao canto onde a família de Marco estava detida. A jaula estava protegida com fechaduras eletrônicas, mas eu passei tempo suficiente na ala médica de Aleandro para reconhecer o design do painel de acesso. Rosa apareceu ao meu lado como um fantasma, tendo usado o ataque para entrar sem ser notada. O sistema de fechadura está conectado à rede elétrica principal. Ela sussurrou. Se conseguirmos criar uma sobrecarga de energia no local certo, todos os sistemas eletrônicos serão reiniciados por aproximadamente 60 segundos. Olhei para minha bolsa médica, lembrando do desfibrilador portátil que eu havia embalado para emergências de trauma. Você pode me levar ao painel elétrico principal? O sorriso de Rosa era feroz. Siga-me. Nós nos movemos pelo armazém como fantasmas, usando a batalha que se desenrolava ao nosso redor como cobertura. Os homens de Alessandro estavam destruindo sistematicamente as posições defensivas de Petrov, mas os russos lutavam com o desespero de pessoas que sabiam que a rendição significava a morte. Balas ricocheteavam em paredes de concreto e estilhaçavam equipamentos enquanto ambos os lados se envolviam em uma guerra urbana que faria jus a exércitos profissionais. O painel elétrico estava localizado em uma sala de manutenção perto do centro do prédio, protegido por 2 guardas que estavam mais focados na batalha lá fora do que em uma possível sabotagem interna. Rosa cuidou deles com uma eficiência que falava de um treinamento extensivo, seus movimentos fluidos e mortais, enquanto deixava ambos inconscientes sem levantar alarme. 30 segundos após a sobrecarga, disse Rosa, enquanto eu preparava o desfibrilador. É o tempo que temos para tirar a família e chegar ao ponto de extração. Eu carreguei o dispositivo na potência máxima e conectei os eletrodos diretamente ao barramento principal de energia. Onde é o ponto de extração? Doca de carga 3. Os homens de Aleandro estarão lá. Rosa verificou o relógio. Pronta? Eu acionei a descarga do desfibrilador diretamente no sistema elétrico, enviando milhares de volts correndo por circuitos projetados para voltagem padrão. O efeito foi imediato e dramático. Todas as luzes do prédio se apagaram, mergulhando o armazém na escuridão, quebrada apenas pela iluminação de emergência e pelos clarões dos disparos contínuos. Corremos pela confusão em direção à família de Marco, as fechaduras eletrônicas se abrindo com um clique quando sua fonte de energia falhou. A mulher, Maria, eu me lembrava das fotos de Rosa, olhou para nós com olhos que haviam perdido a esperança semanas atrás. Estamos tirando vocês daqui, eu disse, ajudando-a a se levantar, enquanto Rosa reunia as crianças. Seu irmão nos enviou, mas enquanto nos movíamos em direção à doca de carga, percebi que a batalha havia mudado. O ataque de Aleandro tinha sido muito bem sucedido, muito coordenado. Os homens de Petrov estavam desmoronando mais rápido do que o esperado, e Sepal, em seu desespero, estavam se tornando imprevisíveis. A enfermeira, a voz de Petrov, cortou o caos enquanto a iluminação de emergência iluminava nosso movimento. Matem o bichinho de estimação de Tourette. Tiros irromperam ao nosso redor, forçando-nos a nos abrigar atrás de equipamentos industriais. Na luz estroboscópica dos disparos, vi o próprio Alessandro liderando um grupo de seus homens em nossa direção. Mesmo em equipamento tático, mesmo no meio de um tiroteio, ele se movia com aquela mesma graça controlada que eu o vi usar para intimidar inimigos, e gentil o suficiente para me confortar após pesadelos. Nossos olhos se encontraram do outro lado do armazém, e por um momento, a batalha pareceu parar. Então, Petrov apareceu atrás dele, com a pistola levantada em direção às costas desprotegidas de Alessandro. Eu me movi sem pensar, meu treinamento médico assumindo o controle. O bisturi da minha bolsa voou com a precisão de alguém que passou anos fazendo incisões exatas, atingindo Petrov na garganta com precisão cirúrgica. Ele caiu sem um som, sua arma batendo no chão de concreto. Alessandro se virou em direção ao som, viu o corpo de Petrov e então olhou de volta para mim com uma expressão que continha surpresa, admiração e algo mais profundo que eu não estava pronta para nomear. A família, eu gritei por cima do tiroteio que diminuía. Eles estão seguros, mas mesmo enquanto os homens de Alessandro garantiam o armazém,
Mesmo enquanto Rosa se reunia com a esposa e os filhos de seu irmão, percebi que tudo havia mudado novamente. Eu tinha acabado de matar um homem para proteger Alessandro. Não em legítima defesa, não no calor do pânico, mas com precisão médica fria porque eu não suportaria vê-lo morrer. O que significava que, apesar de tudo que eu descobri sobre meu pai, apesar de cada mentira e manipulação, apesar da minha determinação de me afastar de seu mundo, eu ainda estava completa e irrevogavelmente apaixonada por Alessandro Touretti, e a julgar pela maneira como ele estava me olhando enquanto atravessava o chão do armazém, passando por cima dos corpos de seus inimigos para me alcançar. Ele também sabia, a guerra havia acabado. Mas a verdadeira batalha pelo nosso futuro estava apenas começando. 3 meses após a batalha no armazém, eu estava em frente a um espelho no que antes era a casa de hóspedes, e agora era oficialmente minha casa, ajustando o vestido de seda que Alessandro havia escolhido para o jantar desta noite. O reflexo que me encarava era de alguém que eu mal reconhecia. A enfermeira exausta e assustada, que tropeçou no quarto de hospital errado, havia sido substituída por uma mulher que se movia com confiança silenciosa por um mundo de poder e violência. As mudanças físicas eram óbvias. As olheiras sob meus olhos haviam desaparecido, substituídas pelo brilho que vinha de refeições regulares, sono adequado e o tipo de segurança que eu nunca soube que existia. Mas a transformação mais profunda era algo que se mostrava em minha postura, na maneira como eu mantinha a cabeça erguida, na eficiência casual com que agora lidava com emergências médicas que antes me deixariam tremendo. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos. Entre. Alessandro entrou, e mesmo depois de 3 meses acordando ao lado dele, a visão dele em um smoking perfeitamente ajustado ainda me deixava sem fôlego. Ele se moveu com aquela mesma graça controlada que eu lembrava do nosso primeiro encontro. Mas agora havia algo diferente em seus olhos quando ele olhava para mim. A avaliação calculista havia sido substituída por algo mais quente, mais possessivo, mais real. "Você está linda, princesa", ele disse, atravessando o quarto para ficar atrás de mim, suas mãos pousando em meus ombros, os dedos traçando a linha da minha clavícula com intimidade familiar. "Você está pronta para esta noite?" Esta noite era o jantar oficial para me apresentar aos chefes das outras famílias. O reconhecimento formal da minha posição como parceira de Alessandro, tanto na vida quanto nos negócios. Nos últimos 3 meses, eu fui lentamente integrada ao lado operacional do Império Touretti, começando com as instalações médicas e expandindo para os negócios legítimos que formavam a face pública da organização. "Pronta como nunca estive", respondi, inclinando-me para trás contra o calor sólido de seu peito. "Você tem certeza sobre isso, Aleandro? Ainda há tempo para mudar de ideia, para manter as coisas não oficiais." Seus braços circularam minha cintura, me puxando para mais perto. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você salvou minha vida, Sofia. Você salvou a família de Marco. Você eliminou a ameaça russa quando matou Petrov." Seus lábios roçaram minha orelha. "Você não é mais apenas minha conselheira médica. Você é minha parceira igual em tudo." A palavra igual enviou calor através de mim. Levou 3 meses de negociação cuidadosa e construção gradual de confiança. Mas Aleandro lentamente me cedeu a autoridade real. Eu agora supervisionava todas as operações médicas da família, gerenciava os negócios de saúde legítimos que serviam de fachada para lavagem de dinheiro e tinha um voto em decisões estratégicas que afetavam o futuro da organização. Mas mais do que isso, eu encontrei meu propósito de maneiras que nunca esperei. A rede de clínicas que estabelecemos servia tanto ao mundo do crime quanto à comunidade legítima, fornecendo cuidados de saúde para pessoas que não podiam pagar em outro lugar. Eu ainda estava salvando vidas, apenas não da maneira que imaginei originalmente. "A senhora Chen diz que as outras famílias já chegaram", Aleandro continuou, seu reflexo encontrando o meu no espelho. "Don Marco de Chicago, os castelos da Filadélfia, até os representantes da Yakuza da Costa Oeste. Eu me virei em seus braços, estudando o rosto que aprendi a amar, apesar de tudo que ele representava. E eles vão me aceitar. Eles vão aceitar o que eu lhes disser para aceitar." A voz de Aleandro carregava aquela ponta de autoridade que uma vez me aterrorizou e agora proporcionava conforto. "Mas, Sofia, você precisa entender o que esta noite significa. Uma vez que este jantar aconteça,
Uma vez que você seja formalmente reconhecida como minha parceira, não há como voltar para sua antiga vida. Nunca. Eu estendi a mão para ajeitar sua gravata borboleta, um gesto que se tornou automático nos últimos meses. Eu me afastei da minha antiga vida na noite em que escolhi te salvar em vez de fugir. A noite em que escolhi me tornar alguém que poderia matar quando necessário, em vez de apenas curar. Aleandro segurou minhas mãos, levando-as aos lábios para pressionar beijos contra minhas palmas. Sem arrependimentos. Pensei nessa pergunta enquanto caminhávamos pela mansão em direção à sala de jantar principal. Sem arrependimentos pelo luxo que me cercava agora. A segurança que significava que eu nunca mais teria que me preocupar com dinheiro ou segurança. Sem arrependimentos pelo trabalho que eu estava fazendo, as vidas que eu estava salvando, através de nossa rede de instalações médicas. Sem arrependimentos por me apaixonar por um homem que destruiria qualquer um que me ameaçasse. Mas havia complexidades que eu ainda estava aprendendo a navegar. O peso da autoridade que vinha com a tomada de decisões de vida ou morte para uma organização que empregava centenas de pessoas. O cuidadoso equilíbrio entre os negócios legítimos e as atividades criminosas que os financiavam. O conhecimento de que minhas mãos, que antes só eram usadas para curar, agora eram capazes de violência quando necessário. A sala de jantar principal havia sido transformada para a reunião desta noite. Taças de cristal capturavam a luz de lustres que provavelmente custavam mais do que a casa da maioria das pessoas, enquanto a mesa havia sido posta com porcelana que pertencia a museus. Mas eram os convidados que comandavam a atenção. 12 homens e 3 mulheres que representavam as organizações criminosas mais poderosas da costa leste. A mão de Aleandro encontrou a curva da minha cintura quando entramos. Um gesto de apoio e posse. As conversas se aquietaram enquanto a atenção se concentrava em nós, e eu senti o peso da avaliação de pessoas que estavam acostumadas a avaliar ameaças e oportunidades com precisão cirúrgica. Senhores, senhoras, Aleandro disse, sua voz ecoando facilmente pela sala. Gostaria de apresentar a doutora Sofia Montenegro, minha parceira em todos os assuntos de negócios, e a mulher que assumirá as operações médicas para nossos interesses coletivos. O título de doutora foi uma escolha estratégica que fizemos juntos. Embora eu não fosse tecnicamente uma médica, meu papel expandido nas redes médicas da organização justificava a promoção e carregava mais autoridade em salas como esta do que a enfermeira teria. Dom Marco Castiano, um homem na casa dos 70 anos cuja reputação de crueldade era lendária, levantou-se de seu assento. Senhorita Montenegro, sua reputação a precede. Aleandro nos diz que você eliminou Viktor Petrov pessoalmente. A situação exigia ação imediata. Eu respondi, mantendo minha voz firme e profissional. O Sr. Petrov representava uma ameaça direta à estabilidade organizacional. Algo que poderia ter sido aprovação cintilou nos olhos do velho, falado como alguém que entende as necessidades dos negócios. Bem-vinda à família, doutora Montenegro. O jantar que se seguiu foi uma educação em dinâmica de poder que nenhuma faculdade de medicina poderia ter fornecido. As conversas fluíam entre preocupações de negócios legítimos e discussões veladas sobre disputas territoriais. Enquanto isso, me vi contribuindo com insights sobre regulamentações de saúde que poderiam afetar operações de lavagem de dinheiro e infraestrutura médica que poderia servir a múltiplas necessidades organizacionais. Mas foi durante a sobremesa que o verdadeiro teste veio. Doutora Montenegro, disse Helena Yakuza, uma das poucas outras mulheres na sala, e alguém cuja aparência delicada mascarava uma reputação de violência extraordinária. Há rumores de que você relutou em se juntar a esta vida, que Aleandro teve que te convencer a aceitar sua posição atual. A sala ficou em silêncio, todos entendendo que isso era mais do que uma conversa casual. Helena estava testando se eu estava verdadeiramente comprometida com este mundo ou ainda nutria pensamentos de retornar à vida civil. Senhora Yakuza, respondi, encontrando seu olhar diretamente. 3 meses atrás, eu era uma enfermeira de hospital, trabalhando em turnos duplos para pagar a mensalidade da faculdade da minha irmã. Esta noite, estou sentada a uma mesa com as pessoas mais poderosas da Costa Leste, com autoridade para tomar decisões que afetam milhares de vidas. Eu fiz uma pausa, deixando o peso da minha próxima palavra assentar.
Relutância e compromisso não são mutuamente exclusivos. A questão não é se eu escolhi esta vida voluntariamente, mas se eu provei ser digna da confiança que todos vocês estão depositando em mim. O sorriso de Helena era afiado como uma lâmina. E você provou? Pergunte aos 47 médicos e enfermeiras, agora empregados em nossa rede médica. Pergunte aos 3.000 pacientes que receberam tratamento em nossas clínicas neste trimestre. Pergunte a Viktor Petrov. Eu mantive minha voz calma. Profissional. Ah, espere. Você não pode perguntar a ele. Ele está morto. O riso que se seguiu foi genuíno, quebrando a tensão e sinalizando aceitação de maneiras que nenhuma votação formal poderia ter alcançado. Mas foi a expressão de Aleandro que mais importou para mim. O orgulho e a satisfação em seus olhos enquanto ele me observava me defender em uma sala cheia de pessoas que podiam ordenar mortes com um sussurro. Mais tarde, enquanto os convidados partiam e nós estávamos nos degraus da frente da mansão, observando seus comboios desaparecerem na noite. Aleandro me puxou para perto contra o frio da noite. Como você se sente? Ele perguntou. Como se Sofia Montenegro tivesse morrido oficialmente, respondi honestamente. E a doutora Sofia Turetti nasceu. A inspiração aguda de Aleandro me disse que ele havia entendido o significado da mudança de nome que eu sugeri. Nós não havíamos discutido o casamento formalmente, mas esta noite deixou claro que nossa parceria era permanente de maneiras que iam além de acordos de negócios. Sofia Turetti, ele repetiu, testando o som. Eu gosto do som disso. Enquanto voltávamos para a mansão que se tornou nosso lar, passando pela ala médica onde eu salvaria vidas amanhã, e pelo escritório onde eu ajudaria a planejar operações que poderiam terminá-las, percebi que havia encontrado algo que nunca soube que estava procurando. Não apenas amor, não apenas segurança, mas um propósito que usava cada parte de quem eu era. A curadora, a protetora, a mulher capaz tanto de compaixão infinita quanto de violência necessária. A garota que entrou no quarto de hospital errado 6 meses atrás se foi para sempre. Em seu lugar estava alguém que podia caminhar entre mundos, que podia salvar vidas pela manhã e eliminar ameaças à noite, que podia ser tanto a parceira igual de Alessandro quanto sua maior força. Eu encontrei meu lugar em sua escuridão e ele encontrou sua luz em minhas mãos curadoras. Juntos, construímos algo que era maior do que qualquer um de nós sozinho. Um império que equilibrava violência com misericórdia, poder com responsabilidade, amor com o tipo de lealdade que poderia resistir a qualquer coisa que o mundo nos jogasse. E enquanto os braços de Aleandro se apertavam ao meu redor em nosso quarto, em nosso lar, em nosso futuro compartilhado, eu soube com absoluta certeza que era exatamente aqui que eu pertencia.